palavra desenvolvimento não é a mesma coisa que crescimento, é diferente. O desenvolvimento, e lá está claro quando a gente coloca, ele tem que ser um desenvolvimento sustentável, ou seja, ambientalmente falando, ele tem que ser um desenvolvimento científico, ele tem que ser um desenvolvimento cultural, ele tem que ser um desenvolvimento do ser humano dentro de um conceito integral de pessoa e, evidentemente, também o desenvolvimento econômico e financeiro. Então, acho que a inovação, evidentemente, ela tem que criar impacto e não é simplesmente produzir coisas. Eu acho que a gente pode inovar em todos os aspectos. Beleza? Então, eu insisto nessa questão que a inovação cada vez mais se torna dentro desse ecossistema que nós temos aqui. E o Tecnopuc é um pouco, eu diria, a materialização disso que a gente fala de inovação, mas perceber que essa relação Tecnopuc e universidade, essa sinergia é que garante cada vez mais que nós estamos trilhando um bom caminho de transformar cada vez mais a inovação como um hábito em tudo que a gente faz. Dentro do Tecnopuc, ao longo desses 20 anos, foi construída uma ampla plataforma para apoiar o avanço do nível de maturidade desses potenciais empreendedores, desses talentos que estão conosco, a identificar em qual o estágio de desenvolvimento que está a sua ideia, a sua proposta ou a sua narrativa empreendedora, para que dentro dessa grande plataforma que temos aqui a gente consiga apoiar e desdobrar o próximo passo dessa ideia, dessa iniciativa. Lembrando, a trajetória empreendedora ela não é linear, então cada uma dessas tomadas de decisão do indivíduo empreendedor, ela pode seguir um rumo completamente diferente. Enquanto estrutura de inovação conectada à universidade, nos cabe articular os atores e encaminhar esses próximos passos para que a inovação efetivamente aconteça e gere o que falávamos lá no início, que é o impacto no desenvolvimento da nossa sociedade. O Tecnopuc e a comunidade Tecnopuc, por estar envolvido numa universidade, está uma riqueza muito maior para as empresas. Mesmo empreendedores que não vierem da pesquisa vão ter esse benefício, porque a gente vai ter alunos aqui, outros professores envolvidos com outras áreas, outros engajamentos, que isso enriquece demais. Então esse senso de comunidade é que faz toda a diferença e fez toda a diferença para a Know-How. No processo de Design Thinking, quanto mais atores de diferentes áreas a gente envolver, mais rico fica o processo. A mesma coisa numa empresa. Então aqui foi fundamental para a gente por causa disso, por conta dessa riqueza de pessoas diferentes para enriquecer o nosso projeto. O Tecnopuc, ele reflete, ele internaliza os valores institucionais. Então, nesse sentido, esse foco nas pessoas, né, é absolutamente central desde o nosso surgimento. Mas, de novo, isso reflete a visão institucional que nós estamos inseridos. As 4 palavras que sempre nortearam nossa atuação e elas foram incrementalmente sendo adicionadas, sem dúvida nenhuma foi pessoas. Eu me lembro que a gente dizia muito lá quando começamos que quem inova são pessoas, quem colabora são pessoas, quem gera sinergia são pessoas. Depois criatividade, essa lógica de que a criatividade é um elemento central de um ecossistema de inovação robusto. Num terceiro momento, a questão da inovação, né? Como um foco central, a inovação enquanto aquele novo, né? aquela situação que muda radicalmente uma determinada realidade, que transforma a vida das pessoas, das organizações do mundo. E num quarto momento, o impacto, né? Um impacto entendido enquanto impacto social, enquanto impacto ambiental. Isso está muito conectado, de novo, com uma visão institucional, eu diria que até mais ampla do que o próprio Instituto Marista. Então isso está muito impregnado no nosso fazer, né? na nossa atividade. O fio condutor desse processo está relacionado com as pessoas, a importância da formação, o poder da educação como transformador da sociedade, né? Como o único elemento, talvez, que possa propiciar uma sociedade mais justa, de maior equidade, né? De maior justiça social para todos. Nós contribuímos muito com esse município, trazendo todo o know-how dos 20 anos de Tecnopuc para cá. Isso é um diferencial muito forte.
E temos então aqui nessa estrutura do Tecnopuc Viamão uma área de 33 mil metros quadrados de área construída, uma boa parte dela já sendo utilizada por empresas e também pelo Centro Audiovisual, que nós chamamos de Tecna, que é o Centro Tecnológico Audiovisual da PUC, que está aqui instalado também com uma grande infraestrutura, uma das maiores infraestruturas na área de cinema que pode ter aqui na região sul, para não dizer que é do Brasil também, né? Consideramos esse aqui também um transbordamento, como eu gosto de falar, transbordamento do Tecnopuc de Porto Alegre, então permitindo que empresas possam se instalar aqui nessa região com os incentivos que a gente tem aqui, da própria estrutura ou também do próprio município. A gente não precisa sair daqui para buscar as conexões, elas vêm até nós. Então isso realmente é uma característica incrível do ecossistema do Tecnopuc. Além disso, existem pessoas muito qualificadas para nos ajudar em aspectos, por exemplo, eu preciso de um apoio para planejar o meu modelo de negócio. Quem é a pessoa que pode me ajudar nisso? O Tecnopuc te oferece isso. Então, além disso, a conexão com o mercado, por exemplo, em específico a TUME, a conexão com o Hospital São Lucas, em termos de parceria, para que a gente possa testar o que a gente está desenvolvendo já no mercado, que é do outro lado da rua. Então, realmente faz muita diferença isso. Antes de vir para cá, eu não tinha a percepção do que seria a mudança na nossa história depois que a gente veio. Eu tinha uma ideia, mas eu não tinha ideia da grandeza do que é estar aqui dentro. Eu espero que o parque siga crescendo, que ele siga sendo esta junção maravilhosa, né, de conhecimento com o empreendedorismo, e que a gente possa estar construindo junto, né, que a gente possa estar vivendo os próximos anos juntos e que possa estar realmente trabalhando para que a gente possa fortalecer o ecossistema de inovação de Porto Alegre, do nosso estado, do nosso Brasil, né? Eu gosto muito disso, acredito que a gente tem que investir, né? Tem que investir para que a gente possa estar construindo inovação, mostrando que a gente consegue sim fazer aqui em Porto Alegre aquilo que a gente vê de mais moderno, de mais inovador no mundo, né? Então que a gente tem gente competente, a gente tem gente com muita competência para poder não dever nada para qualquer lugar do mundo. Então que os próximos 20 anos só reforcem esse ambiente que a gente tem construído aqui. Acho que a gente tem um desafio muito grande de futuro, que é ter pessoas preparadas para trabalhar na nova economia, e acho que a gente tem um papel fundamental no desenvolvimento dessas pessoas, e a gente só vai conseguir fazer isso com colaboração, porque a universidade há 75 anos desenvolve pessoas, desenvolve talentos, mas aqui dentro do parque a gente tem a oportunidade de entender as demandas do mercado junto com as empresas, para a gente preparar melhor esses currículos e esses profissionais que a gente está desenvolvendo para o mercado. E o Tecnopuc especialmente bota aí sempre uma veia de empreendedorismo, então mesmo aqueles talentos que a gente está desenvolvendo para atuarem em empresas, que eles tenham competências empreendedoras. Isso é super importante, porque independentemente do lugar que a gente ocupa, a gente sempre tem a possibilidade de ser protagonista da transformação, seja dentro de uma empresa ou no nosso próprio negócio. Essa história que o Tecnopuc que a gente está celebrando é uma história de êxito. Ela é uma história que ela teve uma intencionalidade estratégica e onde a universidade investiu recursos, pessoas, para que isso desse certo. E por entender que isso é uma intenção estratégica da universidade, eu acredito que o Tecnopuc ele vai continuar a ter êxito, nós vamos continuar a investir por meio das pessoas, por meio de recursos no parque. O que eu imagino? Hoje, quando a gente olha para o parque, certamente ele vai nos ajudar dentro da nossa estratégia a criar grandes alianças estratégicas. Ele vai nos ajudar a trazer inovação para dentro da universidade, dentro dos nossos currículos, dentro dos nossos programas de pesquisa, de pós-graduação e, sobretudo, alavancar certamente
ideias inovadoras que podem se transformar, por exemplo, em negócios que vão impactar a sociedade. E para além disso, eu também imagino que o Tecnopuc continue a impactar para fora, por meio da atração de empresas, incentivando que empresas possam se desenvolver, e isso certamente tem um impacto econômico, tem um impacto ambiental muito grande. Então, são essas as formas que eu visualizo o parque hoje contribuindo no futuro da universidade. Eu acho que a gente vai seguir construindo esse futuro, no nosso caso na área de games, outras empresas vão acabar modelando, né, moldando esse futuro em outras áreas, mas no nosso caso na área de games, estando aqui. E aí, enfim, é um parque de tecnologia, né? Então o futuro para as empresas de tecnologia está muito atrelado à evolução da própria tecnologia. A gente ainda conhece algumas que estão evoluindo, né? A gente está falando muito em inteligência artificial, por exemplo, já falamos bastante de realidades mistas, então a gente vai experimentando isso, vai vivendo isso, e as que se consolidarem, certamente a gente vai ajudar a moldar esse futuro usando elas, né? E as outras a gente vai experimentando numa linha mais P&D, assim, né, digamos. Mas tudo isso faz parte de um parque, dessa ebulição que tem um parque tecnológico.